E aí, pessoal, tudo bem? Quarta temporada do Investimento à Beça já está no ar. Vamos falar bastante sobre economia, investimentos, óbvio, geopolítica. O mundo passa por um momento conturbado e a gente está presente nessa discussão, hein? Aguardo vocês. Abraço. Tudo bem, Rafael? Bessa, a satisfação é toda minha estar aqui nesse programa. Toda minha. Obrigado. Muito obrigado por estar aqui mesmo. E vamos começar o nosso bate-papo seguinte. Como é que o investidor deve pensar na sua vida financeira? Primeira coisa, eu queria separar o investidor que tem um passivo e o que não tem um passivo. Então, claramente, se esse investidor tem um passivo e está fazendo esse investimento para casar com o passivo, eu já dei a resposta. O indexador do ativo tem que estar casado com o indexador Então, do se passivo. ele tem lá uma dívida, por exemplo, em IPCA+, é bom que tenha um ativo também IPCA+. O que eu digo é o seguinte, se ele tem essa dívida, é bom estar casado, porque se ele estiver descasado, o resultado pode ser bom ou o resultado pode ser catastrófico, né? Então, imagine o camarada que tem uma dívida indexada a IPCA, aplicou em CDI e o CDI caiu. Lembra quando o CDI... ano passado, para quem não lembra, a gente está falando aqui em 2022 e em janeiro de 2021, o CDI lá por janeiro era de 2%. Então, imagine um camarada que entrou pré-fixado quando a taxa era 2 contra o IPCA. Nossa! E ele entrou no IPCA quando a Selic era de 2. Então, ainda que você tinha uma curva de juros subindo, nunca poderia imaginar que ia dar uma inflação tão alta como nós tivemos. Quem iria imaginar? Esse que é o ponto. Então, não tenta ganhar, tente empatar. Então, vá dormir casado. Quem dorme casado já sabe o que vai encontrar, você está entendendo? O cara que vai casar pode ser bom, pode ser ruim. Beleza. Então, pode ser muito claro. Então, você tem um investimento, se é para casa, se você tem um passivo, faz isso ficar casadinho. E você sabe, né? Quantos bancos já quebraram por descasamento entre ativo e passivo, descasamento de prazo e assim por diante. Olha, tem um caso muito recente, que eu não vou dizer o nome da companhia, mas era uma companhia de meio de pagamento que começou a dar crédito para os seus, fazer o adiantamento, né? Para os seus clientes, na verdade, os seus clientes são comerciantes, então começou a dar crédito para o comerciante antecipar vendas. Então, então você dá o dinheiro. O boletim para receber, vendi o boletim, antecipava o boletim. Exato, só que essa empresa de meio de pagamento, ela tem que pegar dinheiro no mercado. E aí ela deu crédito, vamos supor, 5, 6, 7, 8, 9, 10% ao ano, e agora a Selic foi para 13, se ferrou, né? É aquela velha frase. Ela tomou o dinheiro no curto, porque ela provavelmente pegava dinheiro em CDI, e deu um longo, ainda que esse longo tenha sido 6 meses. Sim, mas teve um descasamento. Descasamento de prazo e descasamento de indexador, porque tomou no CDI e deu na pré. E aí, então, você já tem claramente aí o descasamento. Você tem um segundo descasamento de prazo, porque ela toma dinheiro para renovar, digamos assim, quase que diariamente, e vai receber isso em meses. Grave erro. Tomou prejuízo, o preço da ação caiu, acho que é do mercado sabe o que é. Então, fica casado. Agora, vamos mudar aqui o cenário, né? As condições de contorno. O camarada não tem o passivo, ele só está montando o investimento porque ele quer maximizar o recurso que ele tem. Para isso, ele tem que saber montar cenário. Boa, fala aí. Ele tem que saber montar cenário. Então, qual cenário você monta? Vamos ver o cenário. Porque se você errar o cenário, você tem que montar uma estratégia de investimento de acordo com cada cenário. Certo. Se o cenário estiver errado, danou-se. Mas, pelo menos, você teve um processo para construir a sua carteira de investimento. Você minimiza a culpa. Eu parei, eu pensei, eu fiz tudo, né? Exato, mas está certo isso. Então, porque quem tem um plano, o plano pode dar errado, mas é melhor que não ter plano nenhum. Esse é um ponto. O segundo ponto é, ciente da nossa capacidade de errar, ele tem que diversificar. Então, boa. Então, a primeira coisa é cenário, segunda diversificação. Diversificação. Então, vamos lá. Vamos fazer... Olha... Eu vou passar no cenário. No cenário, acho que a Bolsa vai crescer, bem. Tem que aumentar a minha exposição à Bolsa. Bolsa, inflação, câmbio. E isso tem a ver também com variáveis macroeconômicas. Então, o próximo governo, o governo atual, nos próximos anos, ele vai ter responsabilidade fiscal, não vai ter responsabilidade fiscal. O Banco Central é independente. Quem é o presidente? É esse. Então, esse presidente do Banco Central, se tiver inflação, vai ser sim. Depois do próximo presidente, não sei como é que vai ser. O próximo presidente do Banco Central. Esse é o cenário.
Exato. Então, você tem que saber traçar os cenários e saber que você pode estar errado, né? Então, essa história de all-in é muito perigoso. Muitos jovens leram o livro Os Axiomas de Zurique. Tá bom, conta aí um pouquinho. Então, no Axioma de Zurique, o autor é o Max Gunther. Só que ele já era muito rico. Você compreendeu? O cara que escreveu, ele é muito rico. Então, uma das frases lá do Axioma de Zurique é o seguinte: se você estiver dormindo tranquilo, você não está se arriscando o suficiente. Ou seja, o cara prega, ele não prega essa diversificação, ele prega as diversificações muito arriscadas. Se aqui der certo, mas Ele vai pelo patrimônio dele e botou em risco, né? é bonito, né? É a mesma coisa de você olhar o seguinte: poxa, o Warren Buffett colocou X milhões no Nubank, vou colocar todo o meu dinheiro no Nubank. Cara, veja quantos por cento da carteira ele pôs no Nubank. 0,1. Exato. Então, se esse negócio virar fumaça, para ele não faz nem cócegas. E para você, se aquele seu investimento fizer fumaça, o que vai acontecer com você? Um ponto que eu acho bem interessante é que as pessoas físicas não podem querer resolver a vida no investimento. Adorei essa frase. Continua, velho. Porque o cara fala o seguinte: eu não vou investir na renda fixa, porque ainda que a renda fixa seja, vamos supor, hoje 3,75, amanhã pode ser 15, depois pode ser 7, pode ser 2, mas 3% em cima de 100 mil reais nunca vai te deixar rico. Então eu vou para o all-in, eu vou para aquela estratégia com opções exóticas que eu posso ficar trilionário. Cara, você vai ficar mais pobre do que você é. Esse que é o ponto, né? Vou fazer day trade. Vou viver Todo dia ganho de mil day trade. Cara, quem vive de day trade é corretora. Quem fica rico, mais rico, é quem está vendendo pá e picareta, não o cara que está procurando ficar rico, encontrando o ouro ou a pepita. E as pessoas demoram muito tempo para perceber isso. Então, a primeira coisa que eu tinha comentado é o seguinte: você tem que saber fazer você tem que saber fazer o cenário. Isso Ok. é muito importante, você fazer o cenário. Então, você montar uma carteira, tendo o seguinte: eu estou achando que vai ter esse cenário. Então, vamos lá. Você está achando que vai ter, você acha que vai ter descontrole inflacionário. Então, tipo de ação. Não tem muito não tem muito o que fazer. Nossa, lógico, vai NTNB, lá, o CRI, o CRA. Aí, agora, Mas eu não vou ficar rico para entender. não vai. Quem é rico vai ficar mais rico ainda. Mas se você é pobre, contente-se com isso e aceite isso. Vai fazer bem a você aceitar a sua condição. Você não vai ficar rico com investimento. Se ficar rico, fica com trabalho, né? Exato. Você tem que ficar rico, você vai ficar rico trabalhando muito durante muitos anos. Claro, Foi uma herança, sei lá. você montou uma empresa e ela deu muito certo. Correu risco, mas não vão ser os seus 100, 200 mil reais. Estou olhando aqui para você. Não vão ser os 100, 200, 300 mil reais que vão te deixar rico. Você não vai ficar rico aí. Você vai ficar rico trabalhando dezenas de ricos, talvez ninguém, muitas pessoas não vão ficar, mas você vai ganhar dinheiro trabalhando dezenas de anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Vai ter que comer muito feijão, vai ter que amassar muito barro. Ah, mas eu quero ficar mais rápido. Vai montar um preço, mas a chance de dar errado é muito grande. É horrível. É a questão. O lucro tem que ter uma remuneração maior do salário, né? Exato. Quem que tem que ganhar mais dinheiro? O empregado ou o empresário? Se a empresa do empresário der pau, ele perde o capital e a ocupação dele. Se você, a empresa der pau, você perde seu emprego. É uma assimetria, assim, gigantesca em relação a risco. Ah, mas eu não concordo. Você não precisa concordar comigo. É que o mundo é assim. Se você desconfiar da lei da gravidade, você morre. Qual que é a Terra? Que a Terra se você acha que a Terra não é redonda, veja Eratóstenes. Eratóstenes, ele morava em Siena e ele, há 200, 300 anos antes de Cristo, percebeu que em certo horário um poço ficava iluminado até o fundo e na outra cidade, no mesmo horário, o mastro que tinha lá na cidade formava sombra. O cara muito inteligente percebeu que se os raios são paralelos, no mesmo horário, se a Terra fosse plana, não poderia ter sombra no mastro e o poço estaria iluminado. Como ele percebeu que tinha essa diferença, a única explicação que ele encontrou foi que a Terra era redonda. Olha só, antes, 300 anos de Cristo. 300 anos antes de Cristo. O nome do estudioso era Eratóstenes. Podem procurar? Eratóstenes, Eratóthehtha. T-O-T-H
E-N-E-S. S. Esse camarada, ele não era, olha como ele era fraco. Ele cuidava da biblioteca de Alexandria. Nossa, E que o legal, apelido dele era Beta. Ele era Beta porque ele não era considerado o maior cientista da época. Ele era um cientista mediano, segundo os pares dele. Mas ainda assim ele descobriu a curvatura da Terra. Então, quando você usa inteligência, quando você usa o método, você consegue atingir coisas fantásticas. Talvez não com dinheiro, mas talvez vocês consigam atingir coisas fantásticas relacionadas à vida. As habilidades, inclusive. Exato. Pode ser um excelente engenheiro, torneiro mecânico, pedreiro, pode fazer coisa. E não é todo mundo que vai ganhar dinheiro enquanto vida. Veja o caso daquele pintor holandês que cortou a orelha. Van Gogh? Exato, ele não morreu rico. Foi, não, pelo contrário, eu acho, né? Exato, ele não morreu rico. Vocês que tiveram aula na faculdade não, no colegial, o Mendel, que era lá o padre, o frade, que ficava reproduzindo ervilha. Ninguém entendia, imagina você ficar vendo lá o frade lá reproduzindo ervilha, pensando da amarela, e ele é considerado o pai da genética. Então não é todo mundo que... E ele não teve nenhum reconhecimento em vida, né? Em vida. Eu acho que as pessoas têm que se conformar que, cara, não é todo mundo que vai ter reconhecimento, não é todo mundo que vai ganhar dinheiro. Mas se você tem dinheiro, você tem que usar o método científico. E o método científico, o que a academia indica que você faça é monte um cenário e diversifique. Por que você diversifica? Você diversifica porque você reconhece a sua ignorância. E é bom argumento esse. Você reconhece a sua ignorância porque a gente não sabe o que vai acontecer. O Bitcoin fixou esses dias $100, caiu 70% no ano. Quantas pessoas? Meta também, né? Meta, exato, caiu não sei quantos, caiu não sei quantos por cento. As Big Techs estão demitindo 10 mil funcionários, 11 mil funcionários. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, diversifique. Então, mais se você tem família, se você está juntando dinheiro seu e do seu cônjuge, você tem uma responsabilidade muito grande. E enquanto você não sabe o que fazer, é melhor não fazer nada. E não fazer nada, investimento é deixar no CDI. O Brasil é abençoado pelo CDI. Não deixar nada rendendo 3,75, inflação projetada de 6, olha. Nossa, tá bom. Ainda tem um monte de produto isento. Você está com dúvida, não sabe o que fazer, cara, deixa no CDI. Tá legal? Faz uma reservinha. Enquanto você está traçando o seu cenário, não deu tempo de traçar o cenário ainda. Não deu tempo ainda de você diversificar, deixa no CDI, provavelmente numa aplicação isenta. Então, tem LCI, tem LCA. Mas eu vou ficar sem liquidez durante 3 meses. Então, você pega o dinheiro que você precisa pelos próximos 3 meses, deixa no CDB, a 100% do CDI, acerta o que for, até dar os 3 meses. E outro pedaço você deixa na LCI e LCA, porque não tem imposto. Acabou, vai fazendo isso até você pensar no que você vai fazer. Enquanto você está pensando o que você vai fazer, você não põe dinheiro em multimercado. Enquanto você estiver pensando o que vai fazer, você não põe dinheiro em ações, você não põe em criptomoeda. É isso. Então, são coisas muito simples. Outro cenário que você pode fazer, vai dar tudo errado, o Brasil vai dar errado, o mundo vai para fora. Não tem jeito. Vou comprar ativo polarizado. Não funciona. Se você acha que tudo vai explodir, comprar ativo brasileiro referenciado a dólar, não funciona. Porque se explodir, isso não vai valer nada. Você tem que... O dinheiro, me permita aqui, Wilson, fisicamente não pode estar no Brasil. Se você acha que tudo vai explodir, não vai. Agora, uma vez eu estava numa palestra num banco lá na Faria Lima, e aí alguém perguntou, mas qual que é o que eu faço se o Brasil explodir, né? Isso, com vários investidores. Aí o banco falou, a gente não trabalha com essa hipótese. Então ele nem deu a resposta, porque eu não vou gastar meu tempo pensando nisso. Isso o economista do banco falando. Mas se você que vai ouvindo está pensando nisso, só tem um jeito, é colocar o dinheiro, é mandar o dinheiro para fora. A chance de acontecer baixa, muito baixa. As instituições financeiras são fortes, as instituições financeiras são muito fortes, e o Brasil está longe de estar naquele cenário próximo do penhasco. Eu acho que a última vez que o Brasil ficou realmente próximo do penhasco, na minha opinião, foi em 2002. Quando o dólar bateu quase 4. Quando bateu o dólar quase 4. Foi a primeira eleição do Lula. Exato. Então, a primeira vez que o Brasil ficou... Porque o Brasil já teve outras situações, ficou perto do penhasco e deu um passo à frente, né? Foi lá quando... lá do polo, lá congelamento da poupança, aqueles planos heterodoxos. Desde 1994, o Brasil vem se afastando cada vez mais
Sem cara de do penhasco. que o Brasil e a Argentina é essa, né? Até que ela para frente. Ela dá na pula, né? Ela pula. A Argentina pula e dá cambalhota de cabeça. Exatamente. A Argentina pula de cabeça. O Brasil tem instituições mais fortes. Também o Brasil tem uma economia muito mais forte. O Brasil desempenha um papel no mundo assim fantástico com o agronegócio. A gente consegue alimentar o mundo. Então, tem certas coisas que o Brasil tem. Mas é uma economia mais complexa, né? Muito mais Toda complexa. 10% uma 10ª economia do mundo e tal, não é economia qualquer. Né? Não, Você tem tantas e tantas milhões de pessoas. exato. Então, o mercado consumidor é muito potente, é muito grande o mercado consumidor, e a natureza foi muito benéfica aqui com o Brasil, e essa natureza benéfica com o Brasil, você se espelha no agronegócio, né? Então, quantas culturas a gente tem 3 safras É verdade. por ano? Então, você vê na Isso produção... está novo, hein? Quando eu era criança, não tinha nada, 2 safras era. Porque tem a tecnologia também. Eu lembro que quando eu era criança, o milho brasileiro tinha muito menos grão, a espiga brasileira tinha muito menos grão que o milho, sei lá, mexicano, mas aí a Embrapa pesquisa, você vai lá e melhora. Então o Brasil realmente é espetacular. E qualquer pessoa brasileira que morou lá, em qualquer lugar do mundo vai ficar o Brasil é o melhor lugar do mundo para morar. Bom, você pode tomar um quilo ali na esquina, isso é verdade. Mas No Rio de Janeiro, aproveitaram mesmo. e no Rio de Janeiro também o carro blindado também funciona muito, o pessoal vai fugir. Então, o Brasil realmente é uma maravilha. Tem muitos problemas que precisam ser resolvidos. Eu peço, assista um filme chamado Crash no Limite, em que Qual que é esse? Fala aí. uma cena que eu gosto do filme como mostra um policial americano com um pai doente e ele não tem dinheiro para o pai se tratar em hospital, o pai morre em casa com dor. Tá. Desculpa o spoiler. Mas, então, você pensa assim, quantos países você tem um sistema único de saúde? País pobre, país como o Brasil. Você fala o seguinte, Estados Unidos. os Estados Unidos não tem sistema unificado de saúde para a galera. Aí o Canadá tem. O Canadá tem meia dúzia de habitantes. A Inglaterra tem meia dúzia de habitantes. Eu estou falando dos países grandes, o único que tem um sistema de saúde para atender é o Brasil. Então, o Brasil tem vários programas sociais relacionados a medicamento de alto custo, que vai lá, o governo paga o medicamento de alto custo. Então, não dá só falar que o Brasil é muito ruim, eu não gosto desse tipo de abordagem, tudo no Brasil, que tudo no Brasil é ruim. O Brasil tem coisas espetaculares. Obviamente, o Brasil tem sua dela. Aí existe fome no Brasil, e às vezes a desigualdade social. A desigualdade social é enorme. Então, às vezes a gente fica falando só de mercado financeiro, às vezes dá um sentimento assim de culpa. Mas o que eu queria dizer, já quem está falando, é que qualquer medida do governo que aumenta juros, né, isso atinge o pobre. Sim. E o rico ganha dinheiro. Então, você quer melhor momento do Brasil, você que está com dinheiro, que investir aqui agora, você consegue comprar título público a 6,20% acima da inflação pelos próximos 30 anos. Não existe nenhum país do mundo. Até mesmo. Vai pagar. Qual país do mundo você consegue garantir 6% ao ano? Você quer um título que desse 2026? Tem título que paga IPCA mais 6? Tem. Isso em 2030 também tem 5. Tem. Em 2040 também tem. Em 2050 também tem. Em 2060 também tem. Eu fico imaginando um cara que é gestor de fundo de pensão. Não tem problema nenhum. A meta atual foi IPCA mais 3. Mais 4. Ele já está resolvido, né? Então, um negócio. Eu quero salário, quero um emprego desse. Eu quero emprego desse. E o cara não precisa nem procurar sarna para se coçar com título privado. Mas uma coisa que é interessante é que quanto pior for a desarrumação econômica num país que você sabe que não vai quebrar, melhor para o investidor. É verdade. Essa taxa de juros alta é isso, né? Essa taxa de juros alta, mesmo para o americano. O americano você consegue comprar um treasury de 10 anos, 4% ao ano. Pô, há pouco tempo você comprava título com juro negativo. Na emissão, você já comprava um título com juro negativo, porque você tinha medo de porque podia ficar mais negativo ainda. Então, deixa eu aplicar meus milhões de dólares a menos meio ao ano, porque pode ser que daqui a pouco... Sair aqui com 950 mil, mas tudo... Mas o dinheiro vai ser perdido. E se eu esperar mais, talvez não seja menos meio ao ano, talvez seja menos 0,8. Deixa eu pegar esse dinheiro. Então, agora é um bom momento para se investir. E as pessoas falam, eu vou para a renda variável. O que eu acho? Vamos lá. Eu acho fazer um paralelo com a renda variável. Eu acho o seguinte, que mais vale um pássaro na mão que 2 voando.
que eu quero dizer com isso? Se você tem título público, que é IPCA mais 6, tem título de empresa AAA de dívida que paga IPCA mais 6, mas sem impostos, porque Tipo um CRI da... uma debênture incentivada, tipo uma debênture incentivada. Então, se você está indo para renda variável, tendo essas alternativas, vai ser muito guloso. Esse raciocínio é muito bom, sabia? Porque realmente é o seguinte, inflação mais 6 sem imposto, em qualquer lugar do mundo, aliás, já vi no universo, é assim, é uma... As pessoas não entendem isso. Não, tem um conceito, então, aproveitar aqui, cuja oportunidade, né? As pessoas não entendem a questão do cuja oportunidade. E prêmio de risco. E o outro é o prêmio de risco. Eu vou para o risco, quanto a mais eu tenho que ganhar? Tenho que ganhar mais tanto. Eu espero que eu vou ganhar isso. Então, vamos lá. Quanto que é o prêmio de risco para você? Quanto que a bolsa tem que dar acima de um livre de risco no Brasil? Essa é uma pergunta muito difícil de ser feita. Essa pergunta é fácil de responder nos Estados Unidos, porque você tem o mercado de capitais americano que você tem, que você pega a histórica dos últimos 120 anos. E aí você pode pegar 70 anos, aí você vai encontrar um prêmio de risco entre 5% e 10%. Sei lá, 6, 7. Em outras palavras, para você investir no índice de bolsa deles, vamos supor o SP500, eu espero ter 7% ou 6% acima do título do Treasury. Aqui no Brasil, eu não sei essa resposta. Eu não sei essa resposta. Por quê? Porque os dados passam a ser confiáveis a partir do plano real, e do plano real até hoje, o CDI bateu o Ibov. Não, no longo, em janelas longas, eu não tenho que investir. Eu desconfio muito com quem faz contorcionismo metodológico para justificar o seu ponto de vista. Em outras palavras, Diga aí. torturando os dados, eles confessam qualquer coisa. Esse aqui é o ponto. Seja um bom gestor de renda variável, por exemplo. Veja bem, vamos comparar com o CDI, mas por que CDI? O CDI teve 97, que a taxa Selic foi 97%, foi 47% Selic em 1997, foi 47%, 52%. Vamos purgar esse pedaço. Bem, então vamos fazer de 98 até hoje. Mas veja bem também que aí em 98, aí a Bolsa... Vou perguntar para o cara, então me fala, qual conta você quer que eu faça? E aí justifica o seu ponto de vista. A questão é que o CDI humilha a Bolsa. Ibov não é bolsa de gestor, esse absurdo de gestor. Que Ibov não... Então, tudo bem, se Ibov, tudo bem, eu concordo com a bolsa, porque o Ibov é um índice. Tá bom. O Ibov não é. Você vai dizer que também que o SP500 não é uma bolsa americana? E para os investidores, digamos, normais, você vai Qual que é? peneirando aqui para encontrar. Exato. Mas é o mais usado. É o mais usado. E ele perde para o CDI. Então, eu já fico prejudicado em descobrir qual foi o prêmio de risco dos últimos 25 anos. Eu fico muito... Então, eu escolho o índice. Vamos usar o IBRX. O IBRX, vamos fazer o IBRX desde o plano real até hoje. Ele foi melhor que o Ibov. Foi melhor que o Ibov. Mas, ainda assim, eu também fico prejudicado em descobrir esse prêmio de risco. O fato é que toda a teoria financeira e moderna, você lá depende do conceito de prêmio de risco. E eu tenho muita dificuldade em definir um prêmio de risco de mercado. O que eu quero dizer com isso? Quanto que investir numa carteira de ações rendeu acima de um investimento sem risco? Atenção, isso é importante. Isso daí chama prêmio de risco de mercado. Então, você pega no ano quanto cada um rendeu, faz a diferença e calcula uma média. Normalmente, uma média aritmética. E aí, você pode pegar 50 anos, 70 anos. Nos Estados Unidos, isso funciona muito bem. Você vai ter problema perto do Grand Crash, lá de 99. Mas faz 100 anos, e faz 100 anos. Mas se você pega qualquer intervalo, 50 anos, 70 anos, 100 anos, 120 anos... de 50 para cá. Mas não vai mudar muito. Esse que é o ponto. Você pega 50 para cá, 40 para cá, 30 para cá, porque você pega cada de 20 para cá, na média aritmética, a média aritmética que eu estou falando é o seguinte, é quanto vendeu a Bolsa e quanto vendeu a renda fixa. Né? E quanto vendeu a Bolsa, quanto vendeu a renda fixa. No ano, no outro ano, no outro ano, no outro ano, faz um menos o outro. Agora, calcula a média. Você vai ter isso, o prêmio de risco de mercado. Tem que fazer esse raciocínio no Brasil. Tem uma frase do Rogério Xavier. Você sabe quem é o Rogério Xavier? Sei, da SPX? Do SPX. Ele tem uma frase dele que é muito boa.
O investidor, primeiro, manda o dinheiro dele para fora do Brasil. E depois ele se manda. Por quê? Porque é difícil usar algumas coisas aqui no Brasil de teoria de investimentos. Não, eu, quando vou dar aula de investimento, daquele velho livro do BKM lá, né? É terrível você falar em prêmio de risco. É muito difícil você falar Prêmio de isso. risco, para você ter a 3,75. Como é que você faz essa conta? Não, Sabe como é que eu faço? Vamos pensar nos Estados Unidos. é o que eu faço. Vamos pensar nos Estados Unidos. Agora, a renda fixa no Brasil funciona muito bem. E a renda fixa funciona no Brasil muito bem porque a gente tem um governo disfuncional. Um governo que gasta muito. Governos, né? Governos que gasta muito e a gente sempre está dando volta e não sai do lugar. Por quê? O Brasil já tem um grau de investimento, a gente jogou fora do grau de investimento. É uma vergonha, né? Porque foi em 2 anos, 3, sei lá, Exato, a gente jogou fora, a gente jogou fora o grau de investimento. E aí é muito importante ter em mente, as pessoas terem em mente, que grau de investimento interfere na vida dos pobres. Falar o seguinte, olha, esse mercado financeiro, eu quero que exploda. Se o país está captando dinheiro mais caro, ele paga mais o serviço da dívida. Então, recursos poderiam ir para saúde, educação, está indo para o bolso de quem já é rico. Quem está ganhando 6, 7%. Exato, está ganhando inflação. E aí eu falo, vamos pagar a dívida. Beleza, você tem plano de previdência? Tem. Então, você não vai se... Porque onde está o grosso do dinheiro de previdência? Está no plano de previdência. Dinheiro que você vai usar quando você se aposentar? Onde está boa parte do dinheiro de previdência? Título público. Tem título público. Então, fala para o cara, muitas vezes o cara é jovem, né? Porque o jovem... Fala os calotes da dívida. Vamos fazer isso porque que se dane os rentistas. As pessoas que estão contribuindo para a Previdência não vai saber que o dinheiro da Previdência, o grosso das previdências privadas, está em títulos públicos. Mesmo, na verdade, dinheiro de fundo de pensão, o grosso está em título público. Então, tem uma relação de causa e efeito nas decisões econômicas, nas decisões de investimento. Comentário sobre o que você está falando, que é o seguinte: a taxa é cara porque quem tem o dinheiro e vai lhe emprestar está dando risco. Pensa comigo, Não? pensa comigo. Não. A Selic, por que a Selic tem que ser tão acima do que pagam os títulos públicos internacionais? Tudo bem que você tem a questão da moeda, né? Você tem a questão da moeda, mas a Selic tem que ser alta. Se ela é alta, porque a taxa do risco é alta. Esse que é o ponto. O banco não te paga uma taxa alta porque ele é brother. Ele não te paga uma... É porque é arriscado. Da mesma maneira, então você tem um banco que paga 140 do CDI no CDB. Ele faz isso porque ele é seu brother. Ele faz isso porque ele está sedento por captação. Então, o governo brasileiro paga, assim, internamente, ele paga a Selic, também tem título indexado IPCA, e isso pode estar mudando, né? Está mudando sempre. Então, quem estiver nos assistindo, talvez daqui a 10 anos, hoje, quando a gente está fazendo esse programa, você consegue comprar um título, vai vencer 2 anos, daqui a 2 anos é 14% ao ano. Impressionante. É muito alto. Você consegue comprar títulos indexados à inflação que pagam acima de 6% ao ano. Eu acho que hoje, título público. Boa, título público. Eu acho que hoje não existe nenhum título público, hoje, que pague menos que IPCA mais 6. O das NTN Balls, né? NTNB. Não existe nenhum. Eu acho que não, que 26. Pode olhar, 6 para cima. IPCA mais 6. E por que está isso? Porque a economia brasileira tem problemas e a comunicação de quem está no governo ou vai entrar no governo é deficiente e o mercado exige mais taxa. Então, vamos até pegar esse ponto. Você acha que hoje essa discussão sobre a PEC da transição, com o tal do cheque de 200 bilhões, assim, na minha opinião, né, tem o cheque de 200 bilhões e tem a falta de tocar uma âncora fiscal, alguma coisa. O que você acha que isso é que está tumultuando? O que mais está tumultuando? Eu acho que tumultua a comunicação. Tá. Porque a questão vamos definir qual é o problema? Qual é o problema? O problema precisamos fornecer uma renda para as pessoas menos favorecidas. Qual é o valor que precisa ir para essas pessoas? Qual é o tamanho do investimento social que o governo precisa fazer? A gente equaciona. A questão é que muito ruído
cria muitas oportunidades no mercado financeiro para quem é mais rico. Então, o ruído está destruindo o valor das ações da Bolsa e está fazendo com que o governo pague mais juros para se financiar. Quem ganha com isso? Quem ganha com isso? Sim. Perfeito? Então, vamos definir, vamos fazer uma abordagem científica. Qual é o problema? Você não acha que no Brasil tem dificuldade de discutir qual é o problema? Parece que a gente está tergiversando, encontrando sempre os outros. Nós temos um problema seríssimo para definir o problema e temos outro problema seríssimo, que é a desonestidade intelectual para atacar as questões sociais. Boa, por favor, evolua essa Então, parte. há uma desonestidade intelectual. Por exemplo, há não muito tempo, eu já escutei vários economistas falando que o Brasil não tinha problemas da Previdência. Nossa, Você já escutou isso? lá atrás, Você lembra? Nossa, isso é horrível. Horrível. Então, Na se época da reforma da Previdência. Isso, então você fala. Quantas vezes você ouviu de alguns economistas que não, o Brasil não tem problema de economia, de financiamento da Previdência? Por favor, desenvolva. E aí, se você não reconhece que tem um problema, como é que você vai atacá-lo? Sim. Então, aqui, hoje, o nosso problema de gerar uma renda para a população, ninguém discute. Precisa. É verdade, eu não vi ninguém ser. Ninguém é contra. A questão é como é que a gente vai resolver. Como é que a gente vai resolver? Então, se a gente tem hoje um estoque de dívida pública, e 1% ao ano da Selic num patamar, se reduzisse 1%, vamos fazer essa conta. Vamos fazer essa conta. Já ia dar uns quase 60. Então, vamos lá. Quanto que é o tamanho da dívida pública hoje? Vamos supor, 6 trilhões de reais. Vamos supor que sejam 5, pouco, 6. Por que seriam 5 trilhões? Se você reduz a Selic em 2 pontos percentuais, se você faz com que o custo da dívida pública se reduza 2 pontos percentuais, você gera 100 bilhões de reais. A gente está discutindo 200, você reduziu 4, você resolveu. Essa raciocínio é muito bom. Então, Mas para você não gerar ruído, não falar muita besteira, né? O governo tá certo. esse é o ponto. Vamos ter uma abordagem pragmática. Me defina o problema que a gente tem gente suficiente consultando no governo fora para resolver sem barulho, mas você tem que comunicar certo. Vamos definir qual é o problema. O problema precisamos conferir uma renda básica mensal para tantos milhões de brasileiros. O Brasil é rico o suficiente para poder entregar uma solução para essa questão. O Brasil tem sérios problemas de honestidade intelectual, ou desonesto. O problema não é honestidade, é desonestidade intelectual. O Brasil não tem um problema de orçamento, o Brasil tem um problema de gasto. Por favor, porque a questão é onde a questão de alocação de recursos, uma correta alocação dos recursos que existem sem aumentar a carga tributária. É só alocar corretamente. Vou dar um exemplo aqui super simples. Você tem noção de quanto que é a média na OCDE para gasto com o judiciário? Não. Com proporção do PIB? O Brasil gasta mais que o dobro. Do que a média? Nossa. E a OCDE é o clube dos países ricos, dos países mais... Em teoria, mais com a produtividade enorme. A gente paga o nosso judiciário mais do que a média do Egito. Mais que o dobro. Mais que o dobro. Então, você vê... O funcionalismo público brasileiro também é caríssimo. O funcionalismo público é brasileiro. E aí, se eu fosse um economista que defendesse esse gasto, eu ia dizer, mas o Brasil tem problemas sociais muito graves, então precisa gastar um pouquinho mais. Ainda que eu aceitasse esse argumento, não precisaria ser tanto a mais. Mas o custeio do governo é muito alto, né? O custeio do governo é muito alto. E o dinheiro não chega na ponta. O dinheiro não chega na ponta. Quem que você acha que o Brasil gastou mais? Investimento do governo em fundo partidário ou em saneamento básico? Bem, agora que você me pergunta desse jeito, eu já estou achando que é o fundo partidário. Mas é assim, o fundo partidário não é assim que é o dobro que o governo gastou em investimento em saneamento. É muitas vezes maior. Então, a gente não deveria estar discutindo alocação mesmo, né? Típico. Problema de alocação. Sem prática. O dinheiro você não sabe para onde vai. Mas vamos pensar em saneamento básico. O saneamento básico, para você que tem sua casa, você nem para pensar nisso. Mas imagine uma família
que mora numa casa em que o esgoto está a céu aberto, que o seu filho, pensa você, se o seu filho estivesse brincando no quintal e que passa o esgoto a céu aberto, pensar nisso, pensar nisso. Então, o brasileiro tem um problema seríssimo e a gente vai pegar o dinheiro e vai gastar com Copa. Agora a gente está vendo lá a Copa lá no Catar. O Catar, o estádio mais caro, não sei se o estádio mais caro do Catar custou. Eventualmente é custado menos que o nosso estádio mais caro. Então, a gente tem um problema de como usar os recursos. E eu sou professor. Onde tem que gastar o dinheiro? Educação. Tem que gastar dinheiro educação e saúde. E tira o governo das atividades não essenciais. Imagine quanto do tempo do governante é em problema com a Petrobras, que o petróleo está caro. Negócio. E aí você já tira uma fortuna por ano de tributos e vai tirar mais ainda. Você tem noção de uma empresa como a Petrobras, se ela lucra mais ou traz mais impostos para o país? Você tem essa resposta? Não. A Petrobras gera muito mais tributo para o governo nas três esferas do que ela paga de dividendo. Mas muito mais. Você pega outra empresa como a Vibra, a Vibra, que era a antiga BR Distribuidora. O lucro dela é uma fração perto do que ela gera de tributos ou o que ela repassa de tributos para o governo nas três esferas. No caso da Vibra, particularmente o governo estadual por conta do ICMS, né? Agora teve essa mudança do ICMS, isso deve mudar um pouquinho. Mas o ponto é, o governo deveria estar gastando o tempo dele. Imagina que você tem recursos escassos. Então, na economia, você tem recursos escassos. E um dos recursos escassos é ter tempo. E por que você fica discutindo Petrobras isso, Petrobras aquilo? Privatiza esse negócio. E vamos gastar só o nosso tempo, só o tempo, naquilo que é o mais essencial, que é saúde, que é educação. E educação e saneamento básico tem uma relação assim, tem uma relação... Por exemplo, do esgoto, por exemplo, isso aí é medicina preventiva, né? Isso aí isso é doença. Essa doença vai sobrecarregar o SUS, não sei o que. Você tem todo mundo com esgoto e água potável, todo mundo, uma grande parcela, você economizou muito de... Exato. Então você tem um problema seríssimo problema seríssimo de alocação de recursos, o que é triste, porque, como eu disse, o que evoluiu de saneamento nos últimos anos? Teve evolução da lei do saneamento. O marco saneamento, que foi bom pra caramba, Espero que isso não seja revertido. Tá. Né? Espero que seja. Mas perceba que a gente está sempre circulando e não sai do lugar. E aí a gente não consegue trazer novas agendas. Há quanto tempo as agendas são? Reforma da Previdência. Bom, aí o Temer fez um pedacinho, beleza. Aí o Bolsonaro fez mais outro pedacinho. A reforma da Mas sempre um pedacinho também, né? É no puxadinho. Sempre puxadinho. É o puxadinho. Reforma tributária. Isso é outro. Então, a gente não consegue, porque parafraseando Marcos Lisboa, a gente é pobre, o Brasil é um país pobre por obra de profissional. A gente não é pobre por acaso, né? Então, todas as vezes que a gente podia ter, aperta o botão, vai ficar mais rico daqui a 20 anos. Ou aperta outro botão, que a gente ficar bem mais pobre daqui a 20 anos, mas vai dar um alívio de curto prazo. Há uma baixa resiliência, né? Uma dificuldade em propor sacrifício. E eu acho que também tem muito grupo de interesse. Esse é o ponto que eu ia falar. O Estado brasileiro é contado pelo grupo de interesse. Você sabia que teve um projeto no Sergipe para dar meia entrada para advogado? E passou na Câmara? Acredito. Pode procurar. O governador vetou. Mas imagine a Câmara gastando tempo votando meia entrada para advogado. Isso é absurdo. Isso para advogado. De meia entrada para advogado só de Sergipe. Foi de Sergipe ou Alagoas? Me perdoem os sergipanos, foi em Alagoas, me perdoem os alagoanos, foi em Sergipe. Mas foi um desses dois estados que passou na Câmara, mas foi vetado pelo Sergipe. Mas se gastou tempo discutindo isso. Propõe um negócio desse, pelo amor de Deus, né? Não vai ter gente passando fome, não dá para fazer, pensar. Tem gente passando fome. Olha, já teve senador brasileiro que usou o avião da FAB para fazer implante capilar. Então, a cara de pau, pode procurar, pode dar um Google. O senador brasileiro pegou o avião da FAB para se deslocar no médico para fazer implante capilar.
Então, é um show de horror. Né? Aqui, Até logo partidário, a coisa que você colocou, grupo de interesse, né? Claramente, né? esse. Interesse, claramente. Assim como você vê, de repente, algumas proteções tarifárias para empresários brasileiros, que não querem competir com o produto internacional, né? Nossa, com certeza, com certeza. E quem é muito jovem não ouviu falar da lei da informática, lei da reserva de mercado, lei da reserva de informática, lei da reserva de mercado. Meu computador. Quando meu irmão tinha o TK-85, que deveria ser, é igual você usar um TK-85, é a mesma coisa que o americano vê o cubano usando carro da década de 50. A gente, por quê? Para proteger a indústria nacional. As frases do Roberto Campos, lembra do Roberto Campos? Então, olha, se o empresário precisa de proteção internacional, precisa de proteção da competição, ele não merece a competição. Ele não merece o benefício de estar protegido da competição. Ele não merece. Não merece, deixa competir que o mercado se arruma. Teve um caso, por exemplo, poucos anos atrás, o Brasil, 20 anos atrás, ele não tinha assinado um acordo, porque achou, não, se eu assinar esse acordo aqui para redução, era um acordo internacional para redução de tributos, se eu não me engano, para que você tornasse os produtos eletroeletrônicos mais baratos, então o Brasil não assinou, porque isso acabaria com a indústria nacional. Na época, tinham 20 signatários. Passados 20 anos, agora o acordo já tem 40, 50, 60 signatários, o Brasil não assinou de novo. Por quê? Porque vai acabar com a indústria nacional. Não posso. 20 anos o cara não aprendeu a competir. Sim, 20 anos para não aprender a competir. Realmente. E pensa o lobby que tem para aqueles dispositivos de segurança em automóvel, né? Quanto tempo demorou para ter o airbag ser obrigatório e lobby. Então, o Brasil é capturado, o governo brasileiro, o Congresso brasileiro está capturado pelos interesses corporativos. E não é só interesse corporativo que trabalhando, não. Também é interesse corporativo De empresário. quando eu falo corporação, não é só empresa, é corporação, sindicato, pode ser uma entidade de classe, assim por diante. Na verdade, o grande lance é o grupo conseguir ser bem representado, né? Você Exato. conseguir, seja grupo de empresários, seja grupo de né? Você tem que conseguir ser bem. Se você está conseguindo ser bem representado, seus interesses vão estar na frente das coisas. Se você não conseguir articulação para ter bem representado, e é o que acontece com os mais pobres, porque o trabalho é informal, tem sindicato, não está ligado a uma empresa grande. Então, Mas mesmo quando tem sindicato, lembra do imposto sindical? lembro. Imagina se você perdia um dia de trabalho para mandar o dinheiro para o sindicato. Uma vez eu fui dar uma palestra no sindicato no litoral de São Paulo, sem brincadeira. No local que eu fui, tinha uma rua, cada rua eram sedes de sindicato, um lado do outro. Porque você pega o dinheiro, não tinha onde enfiar o dinheiro, aí você fazia uma sede social para os sindicatos. Então, tem algumas cidades aqui no interior, no litoral de São Paulo, você tem uma sede social, tinha, né? Não sei, deve ter falido com o fim do imposto sindical. Uma sede social por sindicato. Você compreende? E aí você criou a profissão do sindicalista. Porque o Brasil, quantos sindicatos tem? Sei lá, 3 mil, 4 mil sindicatos, quase você. É um negócio, é um business, né? É um business. Né? Rapaz, está caminhando aqui para o final, sempre tem prazo, né? Se ficar muito longo, as pessoas, muito longo esse negócio aqui. Não. Cenários para o ano que vem. Como é que você está vendo 2023? Governo novo chegando, estamos num período de transição aí meio muito ruidoso, como você falou. Como é que você está vendo 2023? Então, se você quiser falar um pouco mais para frente, fica lá. Olha, a minha bola de cristal não é muito boa, você compreendeu? É uma bola de cristal de economista, não é? Bola de cristal. Eu não sei por que paga o economista para fazer previsão. Exato, a bola de cristal não é boa. Mas o que a gente está vendo agora, eu espero que eu esteja errado, é um futuro governo que não está lá dando muita bola para a responsabilidade fiscal. Então, o cenário isso. Impactos todos que falamos aqui, aumento de juros, preço de açúcar. Então, a questão isso é um ensaio que está sendo jogado para ver como que o mercado reage, ou vai ser isso mesmo, né? Então,
Se não houver a responsabilidade fiscal, o que nós vamos ter é inflação. Ou seja, aquela inflação de 5 aí vem sendo projetada no Focus tende a subir. Exato. Isso vai ter inflação. Se, na verdade, a gente vai ter um plot twist, sabe aqueles filmes que você acha que o culpado é o mordomo, a viúva é uma coitada, e depois você envolve que, na verdade, era a viúva. Agora seria um momento para você montar posições prefixadas, né? Ou seja, nessa dúvida toda, pouca visibilidade, é o que você falou. Na dúvida, Diversifique e se está muito em dúvida, você tem que fazer posições de curto prazo. Porque você paga um preço barato por estar errado. ok. Você Ok, compreendeu? você pega hoje uma taxa alta e não fica exposto por muito tempo, certo? Isso. É 3 meses, não era bem assim. Você migra. Agora, você pegou uma posição muito longa e depois você descobriu que você está errado, você está lascado. Esse que é o ponto. Então, teria que ter posições curtas e balanceadas, porque a gente não sabe onde que esse navio está indicando, né? Para que lado ele vai. Criação. De jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Você tem que ter uma carteira que que te proteja caso aconteça o pior, mas que você esteja posicionado caso você esteja errado. Tá. Né? Até porque talvez tenha oportunidades também, tem. Mas eu não sugiro fazer aquela aposta seca no cenário que você montou. Vou dar um exemplo simples. O Brasil vai muito, 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 muito mal. Se o seu cenário é ir muito, muito, muito mal, você dolariza. Tá, ok. A ideia é que o câmbio vai lá para cima. Exato. Mas se você faz essa aposta all-in, câmbio, e aí o governo já demonstra com ações e não com palavras responsabilidade fiscal, esse dólar vai despencar. Você compreendeu? Não, quando, Por isso, você tem que montar posições balanceadas, você tem que diversificar, e quando você não sabe o que vai acontecer, curtas, para que daqui a pouco você consiga rebalancear, você consiga. E você acha que hoje a gente está mais ou menos nessa pegada? Eu O cenário acho. está bem nublado aí à frente. Bem nublado. Se você me perguntasse há um mês, imagine que você fizesse essa pergunta para mim há um mês. Há um mês, hoje, seria antes da eleição, tá bom? Para quem estiver assistindo, isso daqui seria antes da eleição, antes do segundo turno. Seria lá para dia 20 de outubro. Isso. Então, antes da eleição do segundo turno, eu falaria, a curva de juros vai cair. Porque a gente não discute mais no Brasil responsabilidade fiscal. Responsabilidade fiscal é um valor que, seja um, seja outro, a responsabilidade fiscal vai ser respeitada. A Selic, o Banco Central brasileiro, ele se antecipou aos bancos centrais do mundo, então ele seria o banco central que subiu mais os juros. Exato. Mas, né? Foi mais tempestivo, né? Foi mais tempestivo. Mas quando ele baixou, ele demorou demais para subir. Subiu. De uma maneira ou de outra. Falar é fácil, né? Ele subiu. E ele tem mais informação que a gente. É muito mais. Então, ele subiu. Então, o que a gente espera num cenário... Isso antes do segundo turno. Qualquer que seja o presidente, a responsabilidade fiscal é um valor que não vai ser mexido. Ou, como diria o grande Magri, imexível. Então, a curva de juros vai cair. E o Banco Central, como está dizendo que vai baixar os juros só em junho do ano que vem, repito, antes da eleição, o dólar tem que cair, porque o diferencial de juros está muito alto. Está muito alto ainda. Ainda que o Banco Central americano esteja subindo um pouquinho, o diferencial de juros... Na época, né? O diferencial de juros era muito alto. Mas qual foi o erro na premissa de todo mundo? Quem ganhasse não colocaria em risco a situação fiscal. Então, quem ganhou deu algumas declarações e a gente não sabe se foram propositais ou não, ou se foi uma escorregadinha, ou se foi uma escorregada, colocando a responsabilidade fiscal como antagônica à responsabilidade social. Sim. Criou uma falsa, né? Um falso antagonismo. Não existe esse antagonismo. A responsabilidade fiscal é a responsabilidade social. Ainda, né? Exato. Então a gente não sabe se é da boca para fora ou não. Então, o cenário que eu traçaria ao mês seria um cenário muito mais benigno. O cenário de hoje é o de incerteza. E o mercado adora uma incerteza.
É numa incerteza que os preços variam. Mas Quando esses preços variam, você monta posições muito boas. E os que não têm calma se desfazem das posições. E aí é que o investidor, pessoa física, tem que tomar cuidado, né? Que fica vendo muita recomendação de compra, vende, aí de repente você sempre entra na hora errada, né? Você não vai encontrar, desculpe, Elon Musk, você não vai encontrar as melhores informações no Twitter. A menos que você saiba escolher muito bem quem você está seguindo, porque o que tem de lixo e opinião sem substância na rede social é muito grande. Esse é um problema muito sério. Não, Onde infelizmente. você captura a informação. E eu não sei se você viu um relatório da Lima que mostra a quantidade de pessoas, a proporção das pessoas que buscam informação em rede social no PX. Eu li. Acho que é 70%, 80%. Não. É um percentual assim gigantesco. Não, é um negócio não. É inacreditável. A Bolsa também tem um relatório. A maior fonte de informação do cara que faz o primeiro investimento em Bolsa, 70% é um influencer. 70% é muita coisa. Então a chance de ter asneira é muito grande. Você viu, acho que é a audiência, que tem dupla vantagem, muita dupla vantagem, mas acho que é 94, 90 milhões de pessoas que consomem essas informações. Com dupla vantagem, posso dizer, mas não é 94. É muita coisa. É muita coisa. Rafael, infelizmente, sabe como é que é? Tem horário aqui para gente. Eu queria te agradecer muito por estar aqui, dizer que adorei a conversa, dizer que já está um convite aqui para o primeiro semestre do ano que vem também, tá? Volto aqui. Tá bom? Tá bom. Obrigado, Rafael. Episódio com meu amigo Rafael Pasquarelli, maravilhoso, imperdível. Valeu, gente. Obrigado, Rafael. Abraço, tchau. Abraço.